João, Kian. Cadê o Kian? Não tá. Maquintar, Noan não vi. Pedro Eu Baca, tô eu acho que aqui, não. prof. Noan tá aí? Pedro Baca tá aí? Ainda não. Ops. Ó, começou a gravar. Valeu, Tati. Bom sentir. Sofia já tinha entrado, Yuri já vi. A Júlia tá aí? Júlia, você tá aí? Quer se comunicar? João Pedro, onde que tá? Então, não estão. Não estão. A Irene conseguiu entrar? Conseguiu? Não tô vendo ela. Por que vocês estão tudo com o webcam desligada? Dani tem, Marquinhos, Isabela, Sofia, Henrique, Grazi, Noan, tudo tem webcam. Para de me enrolar. O Arthur tem a webcam e a webcam tá ligada. O Arthur tem webcam e tá sempre ligado, né, velho? Arthur, sem estresse. Vamos lá. A gente ficou de corrigir o restante do exercício da tarefa hoje. Lembram disso? Para quem não tinha feito, para fazer a tarefa lá do planejamento, a gente parou na página 247. Que ainda era a tarefa de segunda-feira, né? Lá na página 257, 247, questão 5. Quem não tinha feito e fez? Pois é, todos têm. Ó. O Henrique está desligado novamente. Isabelas, Sofia, Daniel, Marquinhos, Noan, João, Grazi, Bernardo. Todos têm webcam. Não, mas eu tô com a câmera ligada. Agora ligou a do Bernardo. Marquinhos não tá. Agora tá. André, eu tinha fechado agora, eu recém fechei a minha câmera pra arrumar ela, que ela tava torta. Os outros vão lá, abrindo a web, ó, combinado. Vamos, gente! Estão esperando o quê? Vamos ficar nessa função a aula inteira? Página 247. Uma história de liberdade. Tem uma fonte. A história de liberdade é uma fonte. Oi, Ana Clara. Além de movimentarem engenhos, fazendas, minas, cidades, plantações, fábricas, cozinhas e salões, os escravos da África e seus descendentes imprimiram marcas próprias sobre vários outros aspectos da cultura material e espiritual deste país. Sua agricultura, culinária, religião, língua, música, arte e arquitetura. Tem inspiração afro em várias áreas da cultura brasileira. A fonte 2 é um quadro, uma banca de mercado, uma escrava de ganho, né? Eles são escravos de ganho, tá vendo? Ó? Aqueles cestos na cabeça. Lembra que eu comentei com vocês que lá em Cartagena elas ainda usam as negras, são escravas, óbvio, né? Mas que vendem melancia, abacaxi, que lá é muito quente, tá? É tipo Salvador, assim. É muito quente, então eles comem muita melancia, abacaxi, que são frutas que têm bastante água para se hidratar. E lá em Cartagena, elas usam as bacias grandonas com as frutas, os tabuleiros. É lindo de ver. E a 3, novamente um quadro, pretos de ganho. Olha como é chamado o quadro, pretos de ganho, escravos de ganho, né, que trabalhavam na cidade, ali carregando água, naqueles tonéis de água, possivelmente. Tá? O que o texto 1, a fonte lá, nos permite concluir? O que o texto 1 fala? André, qual é a página? Página 247 e 248. Começa na 247. Mas as questões estão na 248. O que o texto 1 permite concluir? Permite concluir que os escravizados, os africanos escravizados, meio que, como é que eu posso dizer, moldaram, ajudaram na cultura do Brasil de hoje em dia. Participaram da formação da cultura do Brasil. Lembra do texto que vocês fizeram lá no começo do ano, quando a gente estudou África, quando a gente começou com o ensino à distância, a gente estudou a história da África, e vocês produziram um texto
que falava meu pezinho na África. Aliás, alguns alunos, um excelente texto, que entenderam qual era a proposta, outros alunos só pesquisaram qual era a influência africana. A ideia não era essa. Né? A ideia era falar o que eu, mesmo não sendo um africano ou um afrodescendente, tenho da cultura africana. Que coisas eu falo que são da língua africana, que coisas eu uso que são da língua africana, que coisas eu gosto de comer que são da culinária africana. Alguns alunos não entenderam a proposta, fizeram uma pesquisa no Google, influência africana no Brasil, e mandaram aquilo dali como se fosse o trabalho. Claro que a nota não foi o que esperavam também. Mas eu me lembro especificamente do texto da... Desculpa. O texto da Helena, era um texto bem bom, muito bem escrito, que falava de coisas, de como ela, influências ela tinha, conseguiu entender bem a proposta da cultura africana. Então, permite concluir que os africanos, além de trabalharem, de construírem o Brasil com as suas mãos, ainda contribuíram na formação da cultura brasileira. O que a gente vê na fonte 2? Um navio cheio de escravo? Na fonte 2? É. Na página 248? Olha lá. Ah, não tá, não. Pessoas vendendo frutas. Que tipo de pessoas? Escravos. Negros escravizados, ok? Usem a palavra escravizados. Lembra que a gente falou sobre a diferença de escravo e escravizados? Negros escravizados, vendendo fruta, vendendo objetos, homens e mulheres, né? São basicamente mulheres, estão vendo? Olha lá. Ali atrás tem 2 homens, tem um de costas também, mas as outras 3, 4, 5 são mulheres. Escravos de ganho. São escravos de ganho vendendo fruta, galinha. Tá vendo galinha ali? Consegue ver a galinha do quadro? Sim. Eu consigo ver aquela galinha, aquele bando de galinha amontoada naquela cesta, galinha, gaiola, sei lá o que. Uma gaiola ali, né? Depois, a fonte 3. O que dá para ver? Escravos usando os barris. Os escravos carregando barris ou tonéis, tanto faz o nome que vocês usem para essa questão aqui, essa coisa aqui. Notem que, preste atenção no quadro, olha lá, nenhum deles usa calçado. Não usa nem chinelo. O escravo africano, ele tinha que ficar descalço. Ok? Era uma característica para saber que é escravo e não liberto. Porque os escravos libertos usavam calçado. Então era um jeito de diferenciar quando era um africano escravizado ou um africano liberto. Ou um afrodescendente liberto. Era um jeito das pessoas saberem a diferença. Um escravizado, um ex-escravo, um liberto, ele tinha que andar com a carta de alforria dele no bolso. É como se fosse um documento dizendo, eu sou alforriado, eu sou liberto. Ele tinha que ter isso o tempo todo com ele, porque ele podia ser preso para averiguar. Ele podia estar usando um calçado e não ser liberto. Conseguiu um calçado, roubou o calçado de alguém e está usando para dizer que é liberto e despistar a polícia, né, que cuidava do espaço urbano, mas na prática ele era escravizado. Então, era um jeito de diferenciar. Nota que nesses 2 quadros, o que a gente vê são pessoas descalças. Eles não usam calçados. Isso é uma característica do escravizado mesmo. André, como é que comprava alforria? Esses escravos de ganho, por exemplo, uma galinha custava 2 contos. Ela vendia por 2,5 contos. Aquele meio ela guardava, ela ia guardando. Ela conseguia negociar e ia guardando, porque ela tinha que entregar no final do dia para o dono dela o valor X de galinhas vendidas. Mas como ela conseguia um valor a mais, ela vai guardando aquilo. Alguns donos permitiam isso. E no final negociavam a alforria do seu escravo. Outros, por estar morrendo, então libertavam os escravos, não tinham descendentes. Mais tarde, alguns vão ser mais humanitários, e acabam entrando na causa abolicionista. Outros, por questão econômica, acabam alforriando seus escravos. E, por último, as fontes 2 e 3 confirmam ou negam a fonte 1.
A fonte os dois quadros confirmam ou negam o que fala no texto? Eu botei confirmam porque mostra o que fala o texto. É o texto só que ilustrado. Isso, confirmam porque Não sabia. mostra os africanos trabalhando. Como eles construíram esse país. Esse país foi construído, o Eduardo Bueno, aquele que vocês viram do vídeo sobre os escravos lá, dos africanos, que fala isso, que esse país foi construído com mãos indígenas, mãos de negros, mãos de brancos, mas praticamente mãos negras, de escravizados. 6. Onde houve escravidão, houve resistência. Cite alguma forma de resistência à escravidão praticada na colônia portuguesa da América. Uma forma de resistência. Os africanos resistiam à escravidão. A capoeira. A capoeira é uma forma de resistência. Olha lá. Congado. Muitos negros escravizados se suicidavam. Aliás, a palavra... os quilombos também. Os quilombos, os que fugiam. Então, fuga, suicídio, desobediência, são formas de resistir à escravidão. A palavra saudade, que dizem que é do Brasil, né? Só o português do Brasil tem essa palavra, saudade. É uma mistura do banzo. Banzo é o sentimento que os africanos tinham com relação à África. Essa saudade da terra natal, que era chamada de banzo pelos africanos, vai dar origem à palavra saudade no português do Brasil. Que não tem uma palavra com o mesmo sentido nas outras línguas. Né? A B. Você deve ter visto ou até mesmo participado de um jogo de capoeira. Com base nesse conhecimento, responda. Você concorda com a autora no texto a seguir? Vamos ver. A capoeira é uma luta popular em que a manha e a malícia se sobrepõem à força física, posto que o mais forte não é aquele fisicamente mais avantajado, porém o mais malicioso, o mais mandingueiro. O que vocês acham? Ela está certa? Olha lá, na capoeira tem um fortão e tem um magrinho. Se usar a capoeira, tem possibilidade do mais fraquinho conseguir lutar? Tem, né? Se ele tiver essa malícia do jogo de cintura da capoeira, ele consegue, inclusive, derrubar o grandão. Certo, né? A 7. A 7 eu vou assinalar. Identifique a alternativa incorreta e justifique sua escolha em seu caderno. Qual que vocês botaram? Botei a A. Vamos ver. Eu também botei a A. A escravidão é uma instituição relativamente recente e exclusiva do Brasil. É óbvio que não é essa, né, gente? Essa tá errada. Porque, tipo, a escravidão, ela não é uma instituição, ela é, tipo, uma desigualdade. Não, ela é uma instituição. Só que ela não é... Porque não é só no Brasil. Ela não é só recente. Também, não é só no Brasil. Gente, a escravidão já existia lá no Egito Antigo, que a gente estudou. Lá na Mesopotâmia, os persas escravizavam seus povos, os gregos escravizaram, os romanos escravizaram. Então, a escravidão ela é muito mais antiga. Ela é uma instituição muito antiga e não é só no Brasil. No mundo todo teve escravo. Só que antes, lá na história antiga, não era escravidão racial. Nesse período que a gente está estudando, no Brasil, na América colonial, começa, então, a escravidão racial, pela questão racial. Então, alternativa A. A 8, sobre os quilombos, aqueles que fugiam das terras dos senhores do engenho, né? Iam formar quilombos isolados. Florianópolis tinha um quilombo, né? Até o nome do morro, Morro do Quilombo, indo ali para a Lagoa da Conceição. Ali tinha um quilombo de escravos, escravizados que fugiam. Pergunta, o que eram? Acabei de responder. Eu pesquisei. O que foi pesquisou? Olha lá. Os quilombos eram comunidades formadas pelos escravos que fugiam das fazendas e procuravam uma vida melhor. Isso. Eles formavam comunidades em lugares isolados.
de difícil acesso, para que não fossem achados Tá pelos... escrito no livro isso. Oi? Está escrito no livro, né? Ah, Helena, não estou te vendo. Não aparece para mim. Ah, tá lá. A tua webcam está desligada? Vai continuar desligada? Arthur, Helena, Marquinhos, Daniel. Por que vocês desligam, gente? Coisa chata. Ele fica chamando a atenção o tempo todo. Vou desligar a minha também. Pode ser? Boa. Eu vou desligar a minha. Se vocês não ligarem de vocês, eu desligo a minha também. Manda o áudio. Helena, Só vai desliga. dar uma de professora de espanhol. Hã? Eu só não tenho que dar uma de professora de espanhol. Pois é. Então vocês vão gostar, né? Ó. Que relação pode ser estabelecida entre os invasores, a invasão holandesa no Nordeste e o quilombo dos Palmares? Posso responder? Pode? Eu botei assim: com a invasão, o poder ficou menos rigoroso e com isso tiveram fuga dos escravizados para, eles fugiram para aproveitar a oportunidade. Mas o que tu entendeu disso? Helena, larga o que tu tá fazendo. Que, assim, quando os holandeses invadiram, o poder ele ficou meio que, não ficou, tão rigoroso. E daí, com isso, os escravizados fugiram. Tá certo o que tu falou, Evelyn. Olha só. Ó, eu tenho 100 escravos. Ok? O tempo todo eu fico olhando para aqueles escravos, fico cuidando daqueles escravos para que eles não fujam, para que eles produzam. Se eu estou voltado para a guerra, para defender a terra contra os holandeses, quem é que vai olhar meus escravos? É nessa hora que os escravizados fugiam. O poder ficou menos atento. Talvez seja a palavra que tu possa usar. E com relação aos escravos, porque estava preocupado com a guerra, e os escravizados acabaram fugindo para formar o Quilombo dos Palmares, que é o mais famoso deles, né? Onde teve o tal do zumbi. O que os palmarinos faziam para sobreviver? Eles faziam uma economia de subsistência. Óbvio, plantavam, criavam animais para poder consumir isso dentro da comunidade. Essa pergunta é meio boba, né? Porque para sobreviver tem que plantar. Ou tu compra. Que é o que a gente faz. Nono. O artigo 68 da Constituição Brasileira, de 1988, que é a nossa Constituição atual, que foi a última vez que fizeram uma Constituição, estabelece o seguinte: aos remanescentes das comunidades dos quilombos, os descendentes dos fugitivos, né, que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Ou seja, o Estado, o governo, tem que dar o título de propriedade para as comunidades quilombolas. Ele passa a propriedade da terra para eles. Né? A Constituição diz isso. Sobre a resistência negra, ontem e hoje, responde em seu caderno. O que são remanescentes de quilombos, acabou de responder. Os descendentes, né, dos quilombolas. AB. Escreva uma frase sobre o artigo e sua opinião para a história do Brasil. Vamos lá, da frase então, independe. O que vocês acham disso? De o governo dar a propriedade da terra para os quilombolas? Acho que eles falam que fazem isso, mas no final eles estão falando ali no livro que eles não respeitam muito isso e estão querendo tirar. Na verdade, tem um interesse dos donos de terra, né, dos grandes proprietários de terra. Esses grandes proprietários de terra no Brasil, Helena, eles são da época que a terra era pega, não era comprada. Ok? Eles cercavam a terra e diziam, isso é meu. Não existia uma lei no Brasil que definia como se pega a terra. Não existia. Até 1850, se tu pegou a terra e disse é tua, e tu consegue defender isso, é teu. E daí,
alguns desses grupos acabaram ficando na terra de donos de terra, de outros donos de terra, né? Esses quilombos se formavam dentro da propriedade de um homem branco. E daí vira uma briga, né? Porque o homem branco diz que a terra é dele, os quilombolas dizem que a terra é deles, a lei diz que a terra é dos quilombolas. Mas o dono de terra vai brigar porque diz que a terra é dele. E vira uma disputa, uma quebra de braço entre os quilombolas e os grandes proprietários de terra, os latifundiários. Essa expressão você já conhece. C. Um dos maiores quilombos do Brasil se chama Calunga, está situado no norte do estado de Goiás. Pesquisa e escreva sobre ele com base no seguinte roteiro. Significado do nome Calunga. Alguém achou? São descendentes de escravos fugidos e libertos. Isso é A. Estou falando da C. A1 da C. Ah, então eu botei isso? Não. Calunga é lugar sagrado. Calunga, na língua desses escravizados, era lugar sagrado. Tamanho. Qual era o tamanho do Calunga? 262 mil hectares. Na verdade, tem dados meio contraditórios, tá? Mas é 250 e poucos, 253, 258, 1.000 hectares. Olha, aí vira uma briga, porque os fazendeiros dizem é muita terra, 250 mil hectares, uma comunidade quilombola. Eles dizem que é muita terra. É que nem dizer hoje, por exemplo, que os índios também são os donos das suas terras, né? Que os índios têm muita terra, que boa parte do Brasil está na mão dos índios, então. Não pode esquecer que tem um presidente que defende essa ideia, né? Inclusive de tirar a terra do ministro do meio ambiente, né? De tirar a terra dos indígenas para poder produzir, criar gado, plantar, etc. Número de comunidades existentes do Quilombo, quantas comunidades tem? Alguém sabe? 39 comunidades e 1.500 famílias. Tem 56 comunidades. Ah, então o site que eu peguei estava... O site que você pegou estava uma informação diferente, tá? Mas, assim, são 56 comunidades. 56 grupos, como se fossem 56 aldeias. Né? Manifestação cultural dos Calungas. Alguém viu alguma? Eu botei, são representados pelas rezas, folias e festas. Isso. Rezas, folias, festas. Depois dessa tarefa, ia para a página... Deixa eu ver. Tem que página aí? Minuto. Ué, cadê? Aqui. 7.000 anos. 252, 253. 252, 253. Ah, tá, já sei. Era uma que falava da servidão medieval e da escravidão. Ó, o servo e o escravo são coisas diferentes. São conceitos diferentes. Inclusive, falar que no Brasil teve servidão, então está errado, né? Porque no caso do Brasil teve escravidão. Falar o feudalismo brasileiro, que alguns estudiosos defendiam. É errado, teve escravo. Não tinha servo, tinha escravo. Vamos ver. Pede para que vocês escrevam uma frase comparando a escravidão antiga e a escravidão moderna. Uma frase comparando a escravidão antiga e a escravidão moderna. Ninguém fez? Eu botei que no início eram pessoas, não tinha uma coisa que definisse, tipo, a cor das pessoas, ou sei lá o que, assim. E aí depois era relacionado à etnia e... Helena, a diferença é, a escravidão antiga não era racial.
a escravidão moderna era uma escravidão baseada na teoria da raça, ou das raças. Essa teoria das raças, ela foi criada no século XVI, XVII, para justificar a escravidão. Não existem raças. Vocês já sabem disso, porque vocês estudaram isso no 6º ano. Existe uma raça, Homo sapiens. Ok? É a raça de todos os seres que vivem na Terra. A não ser que vocês cruzem de vez em quando com Neandertal, com Ergaster, por aí. Se cruzarem, me avisa. Às vezes eu acho que estou falando com os Australopithecus, mas tudo bem. Então, existe apenas uma raça. Só que, para justificar a escravidão, eles vão criar a teoria das raças. Dizer que existem diferentes raças e existem umas mais evoluídas, umas menos evoluídas. Então, é um bem que os brancos estavam fazendo. Aquilo que eles estavam fazendo era uma coisa boa para os negros. Porque, com a escravidão, eles ensinavam, eles civilizavam esses negros, eles catequizavam, salvavam a alma desses negros. Então, tinha toda uma justificativa de uma teoria que foi criada, e falsa, né? Olha o que os caras fizeram. Olha como eles fizeram. Eles pegaram a teoria do Darwin, que vocês conhecem, né? Lá da evolução das espécies. Eles pegaram aquela teoria, que é uma teoria da biologia, e trouxeram para a sociedade. O Darwin falava em adaptação ao meio ambiente, em evolução das espécies mais evoluídas, espécies que desaparecem. Eles pegaram aquela teoria, que é uma teoria biológica, e transferiram para uma teoria social, para poder justificar a escravidão e dizer que, bom, se eles são menos evoluídos, cabe a nós, os mais evoluídos, dominar esse povo. É um direito natural. Meio absurdo isso, né? Mas foi assim que foi feito. Bom, pede para caracterizar a servidão medieval. Como é que vocês caracterizariam a servidão medieval? Isso vocês tinham que fazer fácil, né, gente? Vocês estudaram a Idade Média lá no começo do ano. No ano passado. Helena e Evelyn davam parada de olhar o celular e olhar para a aula. Estão conversando entre vocês. Assuntos importantes. Assuntos importantes. O assunto importante agora é a servidão. Não querem falar? Não precisa? Já sabem? Bom, se não precisamos corrigir, pulamos para a próxima. Diferencie servidão medieval da escravidão moderna. Só uma pergunta. Esse negócio da servidão medieval, na caracterizar, era para caracterizar, tipo, o negócio ou encaixar em algum desses aqui? Era para caracterizar a servidão. O que é a servidão medieval? Vou explicar o que é a servidão medieval. Alguém quer caracterizar a servidão medieval? Era uma relação entre vassalo e sei lá o quê, não lembro mais o nome. Porque Verano. foi ano passado, isso. Em que o servo tinha que produzir para pagar os impostos e o resto tudo ficava para ele. Então, é uma forma de trabalho. Excedente. É uma forma de trabalho em que o servo produzia para pagar os impostos pelo uso da terra. Era uma forma de trabalho. Agora, Nasser pergunta, por que isso não é igual à escravidão? Por que servo medieval e escravidão são diferentes? O servo medieval era um escravo? Não. Caramba, né, gente? O servo medieval, a gente viu isso lá no começo do ano, no final do ano passado. O servo tinha que pagar um monte de imposto, tanto que não sobrava nada. Era de subsistência. Mas por que ele não é um escravo? O que o senhor feudal não pode fazer? Vender ele. Vender ele. Boa, Sofia. O servo medieval não é um escravo porque ele não pode ser vendido. O servo medieval está preso à terra, não ao senhor. Ele não é uma mercadoria do senhor. O escravo africano ou indígena, ele era uma mercadoria. Era um produto, aquele meu celular. Eu comprei o meu celular, ele é meu. Eu comprei aquela pessoa, ela é minha. Se eu quiser vender, eu vendo.
Um servo medieval não podia ser vendido. Essa é a diferença básica. Os dois trabalhavam pra caramba. Mas a diferença básica é essa. Beleza? Bom, eu tenho visto que a maior parte de vocês sequer fez a tarefa. Bom, eu vou tocar o conteúdo e depois eu vou fazer prova, inclusive com esse capítulo e o outro. Certo? Mas daí isso vai no planejamento da próxima semana. A gente combina como é que vai fazer. Tenham todos um bom fim de semana. Se cuidem. A gente se vê na quarta-feira. Tchau. Tchau. Eu também. Adeus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.